Você é um supervisor de produção, um analista, você é um assistente administrativo, trabalha no setor da contabilidade, no setor de finanças, no setor da produção, no setor de vendas, de marketing. Não importa qual seja o departamento que você está nesse momento, está dando os seus primeiros passos no mundo do trabalho, ou mesmo já é um profissional mais avançado, mas quer progredir na carreira, quer ser promovido, quer ganhar mais, quer fazer coisas mais relevantes, eu criei a Academia do Gerente com este objetivo: dar a oportunidade e ensinar pessoas que compõem equipes a se transformar em um gerente de alta performance. Este é o objetivo. E a origem da onde vem a minha experiência e o meu conhecimento foi ao longo de 30 anos comandando uma empresa que foi transformada de um pequeno negócio que vendia seus produtos, no caso frango abatido, frango congelado, começou vendendo na sua cidade, passou para a sua região, começamos a vender no estado todo, vendemos no Brasil inteiro e logo antes de vender a empresa passamos a vender no mundo inteiro. Essa trajetória empresarial, essa trajetória de conhecimentos no mundo das empresas é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, se você tem esses objetivos, se você quer fazer a empresa crescer, se você é dono mesmo de uma empresa, se você quer fazer ela crescer de forma consistente, você vai encontrar aqui todos os passos, todo um método, todo o conhecimento que você precisa para fazer isso. Hoje, em especial, eu vou falar sobre as três áreas, as três dimensões de uma empresa. Seriam elas a estratégica, a tática e a operacional. Elas se dividem nesses três elementos, ou nestas três fases, para descrever as atividades que acontecem em uma empresa, seja ela comercial, serviços, seja ela na indústria. E essa divisão ela tem o objetivo mesmo de dividir as tarefas, a, dividir a organização para que ela melhor funcione. Todo o objetivo de uma empresa é fazer ela funcionar, todo o desafio de uma empresa é fazer ela bem funcionar. Esse é o desafio de todo empreendedor, esse é o desafio de todo negócio. E esse fazer bem funcionar ele é feito através de pessoas e de máquinas, de equipamentos, de prédios, de coisas, de veículos. E você precisa aprender a dominar, então, esses dois componentes, o componente das pessoas, que nós chamamos de processo social, e o componente das máquinas, dos equipamentos, dos prédios, dos veículos, que é o que nós chamamos de processo técnico. São duas abordagens, duas formas de ver, de dividir as atividades que acontecem numa empresa que melhor nos dão a compreensão de como fazer as coisas acontecer. Esse é o desafio, é o trabalho de um gerente, esse é o trabalho de um supervisor, esse é o trabalho de um diretor, fazer com que as coisas funcionem. Uma empresa ela é um grande problema. Nós podemos definir assim. O que é uma empresa? Uma empresa é um grande problema que precisa ser resolvido. E a melhor forma de você resolver um problema é dividir ela em seções, em pedaços menores, para que você resolva os problemas menores e ao resolver os problemas menores você resolve o problema todo. Essa é uma forma muito simples de ver uma empresa. Muitas pessoas, muitos teóricos que falam sobre esse assunto, costumam formular conceitos. Eu gosto de trazer as coisas de uma forma muito simples. Então, para que você se torne um gerente de resultado eficaz, para que você se torne um supervisor que dê resultados, para que você se torne um analista, para que você progrida, que você ascenda na tua carreira, para que você seja promovido, você precisa ser um especialista em resolver problemas. Essa é talvez uma das coisas que a gente precisa estar muito presente em nós quando nós estamos trabalhando. O que eu vou fazer hoje na empresa? Eu vou resolver problemas.
E existe um método, uma forma de resolver problemas, que é o que eu vou ensinar aqui nesse canal. Mas para que a gente possa começar a fazer isso, nós precisamos entender alguns conceitos básicos. Eu já fiz algum conteúdo em outros vídeos atrás falando sobre algumas leis e alguns princípios que regem as empresas e as organizações. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema para que a gente possa entender, né, o porquê das coisas. Primeiro, é preciso salientar que o desenvolvimento de um profissional, seja ele em qualquer área, ele se dá como o desenvolvimento se dá nos esportes, por exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo, né? Quando a gente vê um jogador de 18, 20 anos, seja ele de qualquer modalidade, voleibol, tênis, futebol, né? Você vê ele no domingo, na apresentação, no jogo, né? Você vê aquela performance toda, você fica imaginando, poxa, mas que atleta excepcional. É importante a gente lembrar que esse atleta que hoje está com 18, 20 anos, ele começou com 7, 8 anos a treinar as habilidades. E eles começaram, sobretudo, entendendo as regras do jogo, como que funciona aquela modalidade, aonde que se dá, quais as dimensões da quadra, quais são os fundamentos, as regras disso. Primeiro é preciso entender isso. E depois, ao longo dos anos, ir desenvolvendo as várias habilidades que são necessárias para o desenvolvimento daquela prática. Na empresa, no meu entendimento, ocorre a mesma situação. Nós precisamos entender os fundamentos, precisamos criar para nós uma mentalidade de como é que as coisas funcionam, quais são as regras, quais são os fundamentos disso, e depois entender e classificar e desenvolver todas as habilidades que são necessárias para que aquilo que a gente idealizou funcione da melhor forma. Nas empresas é exatamente igual. E eu chamo este canal aqui de Academia do Gerente justamente porque é nas academias que a gente vai desenvolvendo habilidades, das habilidades mais primárias para atividades mais sofisticadas. E esse aqui é o nosso objetivo principal aqui, para que você se desenvolva como um profissional que saiba resolver problemas, que saiba dar resultados, que saiba fazer análise, que saiba dominar as habilidades necessárias para isso. Hoje eu quero falar sobre as três divisões, uma das três divisões que se fazem sobre as empresas, né? A parte estratégica, a parte tática e a operacional. E o que isso tem a ver com os ciclos evolutivos, que eu já comentei em um outro assunto, mas eu vou voltar a falar sobre ele. Toda empresa ela tem uma fase inicial, uma fase de crescimento, uma fase de maturidade, e se não forem tomados alguns cuidados, uma fase de decréscimo e a morte desta empresa. Porque nós sabemos, todos nós sabemos, que tem muitas empresas que vão à falência, muitas empresas que desaparecem. E elas têm vários motivos por que isso acontece. O importante é nós entendermos nesse momento que todas as empresas passam por uma fase inicial, uma fase de crescimento e uma fase de maturidade. E essas três fases, elas estão interligadas a essas partes estratégicas, táticas e operacionais. Eu não sei em qual empresa que você trabalha, obviamente, porque existe uma série uma estratificação muito grande, né, no mundo empresarial. Existem empresas começando, tem empresas quebrando, tem empresas no auge, na sua maturidade, crescendo absurdamente, tem empresas que crescem muito rápido, tem empresas que crescem um pouco e param de crescer, ficam estagnadas. Há uma diversidade muito grande. E para cada situação nós precisamos entender, né, nos situar em que situação está essa empresa, porque muitas vezes as recomendações ou a dedicação, o foco do trabalho de uma empresa, das pessoas que trabalham numa empresa, ela está de uma certa forma em contrassenso com a fase que aquela empresa está. Então, quando você está numa fase inicial, tem coisas que são mais importantes para você fazer. Quando você está numa fase de crescimento, tem algumas coisas que você não pode deixar de fazer. Tem
algumas coisas quando você está na fase de maturidade que você precisa deixar de fazer e começar a fazer outras. Então, essas escolhas elas precisam ser muito técnicas e muito claras, certo? O importante aqui, nesse raciocínio que eu quero trazer aqui sobre o estratégico, tático e operacional, é que eles estão ligados a três tipos de resultados, né? A eficácia, a efetividade e a eficiência. São três conceitos que é preciso compreender para que a gente possa escolher onde é que eu vou colocar o meu foco neste momento. Eu vou colocar o meu foco em eficiência operacional, eu vou colocar o meu foco em efetividade ou em eficácia. Obviamente, quando você sempre precisa estar pensando nos três, mas se você tiver que escolher um lá, o Big Brother, o paredão do Big Brother, tem que escolher um só. Eu vou fazer eficiência operacional, eficácia de resultados ou efetividade de longo prazo. Isso é muito relativo, dependendo de que tipo de empresa que nós estamos falando. Mas hoje eu quero falar um, um, um assunto aqui sobre eficácia operacional. Aliás, desculpa, eu quero falar sobre eficiência operacional. O que significa esse conceito? É fazer todo dia a mesma coisa com o mesmo resultado, ou com resultados melhores do que eu fiz ontem. Eficiência operacional significa eu fazer todos os dias as mesmas coisas com os mesmos resultados e com resultados melhores. Fazer as mesmas coisas repetidamente, repetidamente, repetidamente. Isso significa eficiência operacional. E para mim, assim como a pressão arterial está para o nosso corpo físico, a eficiência operacional está para a sustentabilidade de uma empresa. Sem eficiência operacional, no meu modo de entender, todas as duas outras dimensões, eficácia e efetividade, ficam comprometidas. Se é uma coisa que, no meu entendimento, nós não podemos abrir mão, é de eficiência operacional. Fazer sempre da melhor forma todos os dias. Fazer sempre da melhor forma com todos os dias, aumentando os ganhos, diminuindo os custos. Essa mentalidade, essa cultura, estabelecer este ponto-chave numa empresa, chamado de eficiência operacional, no meu ponto de vista, é a tarefa que os gerentes jamais devem abrir mão. E eu sei, porque já passei muitas vezes por isso, que às vezes consultores ou às vezes ideias que surgem nas empresas e tal, falam em mudar de mercado, em mudar disso, ficam tentando resolver os problemas da empresa no plano estratégico ou mesmo tático, enquanto que a base, que é a eficiência operacional, está prejudicada. Então, na minha avaliação, nas minhas recomendações, o que para mim é o mais importante? Primeiro, a eficiência operacional. Depois eu vou cuidar da eficácia e depois eu vou me preocupar com a efetividade. Eu não vou me preocupar com eficácia e efetividade se eu não sou eficiente operacionalmente. E como é que eu sei se eu sou eficiente operacionalmente? Eu preciso comparar os meus resultados com os resultados do mercado, com os resultados da concorrência, com os resultados de outras empresas, de outras companhias. Esta é uma tarefa que todo gerente deve fazer. Conhecer os resultados que outras companhias alcançam para saber se eu estou dentro do mercado, se eu sou efetivamente competitivo. Esta escolha pela eficiência operacional, ela diz respeito à sobrevivência da empresa. Primeiro eu preciso sobreviver, para depois pensar em crescer, diversificar, seja lá o que se possa pensar, né, nos ciclos evolutivos de uma empresa.
O que eu quero recomendar aqui, o que eu quero que você pense é sobre eficiência operacional. Está na base da pirâmide dessa divisão, a eficiência operacional, na base da pirâmide, no meio o plano tático, a eficácia tática, e no topo desta pirâmide nós temos a efetividade estratégica, que significa fazer escolhas estratégicas de tempos em tempos que nos levem na direção correta. O fato é que muitas vezes, e na maioria das vezes, as empresas crescem sem essa preocupação estratégica ou tática. As empresas nascem para atender necessidades das outras pessoas ou para atender uma habilidade que eu já sei. Então, eu sei fazer uma coisa, então eu abro uma empresa naquele segmento e começo a fazer. Então, o desafio dos profissionais, as habilidades que nós precisamos desenvolver por primeiro são essas, as habilidades da eficiência operacional. E nós veremos na Academia do Gerente todo o passo a passo, todas as habilidades que você precisa para dominar a eficiência operacional. Dominando a eficiência operacional significa que você tem os menores custos e as melhores receitas. Dominando a eficiência operacional, saber como produzir, saber como controlar, saber como contratar, saber como pagar, saber como receber, saber como vender. Se você for eficiente operacionalmente nos vários setores da tua empresa, você vai fazer com que ela pulse e com que ela tenha resultados a longo prazo. Eu atingi esse estágio, eu sou eficiente operacionalmente, então eu vou para a fase seguinte e depois para a fase posterior, que seria o plano estratégico. É uma forma, no meu ponto de vista, de você assegurar o crescimento ou a passagem dos ciclos evolutivos de uma empresa de uma forma consistente e de longo prazo. Você jamais deve abrir mão da eficiência operacional. Esta é a primeira preocupação que você deve ter em mente no gerenciamento de uma empresa, no comando de uma empresa. E essa pergunta ela tem que fazer todo dia, você precisa fazer todo dia. Eu sou eficiente operacionalmente? E como é que eu faço isso, Ivan? Como que eu sei se eu sou eficiente operacionalmente? Então, conhecendo as outras indústrias, conhecendo os outros resultados, conhecendo as outras companhias e comparando com as tuas. Mas como é que eu faço para ser eficiente operacionalmente? Dominando técnicas de gerenciamento. E aí você vai precisar entender alguns conceitos bem básicos. E nestes vídeos eu estou falando somente de conceitos bem básicos. No futuro, nos próximos conteúdos, nós aprofundaremos esses temas. O primeiro fundamento básico que você precisa dominar, você precisa entender, é de que só tem duas coisas na tua empresa: processo técnico e processo social. Você precisa entender de gente e você precisa entender das coisas. Você precisa liderar pessoas e você precisa gerenciar os processos. Então esse é o primeiro conceito. Eu tenho dois sistemas, eu tenho dois ambientes na minha empresa: gente e coisas. Para a gente é uma forma de fazer, para as coisas é uma outra forma. Isso tudo chama-se gerenciamento. A segunda lei, o segundo princípio que você precisa dominar é um princípio que vem dos gregos, 400 anos antes de Cristo. Foi quando eles formularam essa ideia e que depois veio para o mundo dos negócios, que é a divisão das atividades em causas e efeitos. Tudo em uma empresa, ou tudo na natureza, tudo na vida, ele tem esses dois componentes: causa e efeito. Numa empresa, isso se dá em grau máximo. Todo o resultado, que é um efeito, todo o resultado ele provém de causas. E todas as causas promovem resultados. Causas boas produzem resultados bons. Causas ruins produzem resultados ruins.
Efeitos bons só podem ser vindos de causas boas. Efeitos ruins só podem ter vindo de causas ruins. Uma outra forma de você ver isso é, conhecendo os resultados, você pode deduzir as causas. E conhecendo as causas, você pode deduzir os resultados. Isso é uma coisa tão simples, mas muitas vezes muito difícil de se aplicar no dia a dia por falta de treinamento de habilidade. No momento em que você tem um conjunto de pessoas que desenvolve essa habilidade de entender rapidamente essa questão de causa e efeito e de processo técnico, processo social, você clareia, a água fica clara na tua frente e você consegue administrar melhor a tua empresa, os teus resultados melhores e você se torna eficiente operacionalmente. Dominando esses dois conceitos, processo técnico, processo social, e de que tudo é uma relação de causa e efeito, eu te diria que você tem 80% do problema resolvido. É simples, mas não é fácil. Para conseguir isto, você precisa dominar uma série de técnicas, uma série de técnicas e de habilidades, que é o que nós vamos explorar aqui detalhadamente nesse canal. Eu quero te convidar para que você continue seguindo essa página, se inscreve nesse canal, segue essa página, porque aqui nós desenvolveremos ao longo das semanas, ao longo dos meses, tudo o que a gente precisa entender e compreender para nos tornarmos profissionais mais eficientes, mais eficazes e mais efetivos. Aqui você vai conquistar uma série de habilidades que te farão um profissional que vai subir na tua carreira, vai ocupar outras posições de comando e vai ser reconhecido e você vai ganhar mais, você vai aumentar os teus salários, você pode trocar de empresa, você vai dominar uma série de técnicas que te farão um profissional muito melhor do que você é hoje. Fica conosco que aqui você é feliz.